Saudações a todos. Hoje nós vamos dar início à nossa unidade 1. Nós vamos falar sobre as moléculas probióticas. Nós vamos tentar compreender quais são as moléculas probióticas, quais os tipos de moléculas que são. Esse primeiro capítulo vai ser apenas uma introdução. Nos próximos capítulos, nas próximas unidades, nós iremos estudar cada uma delas individualmente. Bom, nessa aula nós vamos trabalhar, dar um panorama geral sobre os aminoácidos, sobre os peptídeos e proteínas, sobre lipídios ou gorduras e também sobre os carboidratos. Bom, inicialmente vamos falar sobre os aminoácidos. Eles são os formadores das proteínas. Então, toda proteína que existe no nosso corpo, ela tem como unidade básica os aminoácidos. A gente pode pensar no aminoácido como sendo as letras e as proteínas como sendo as palavras. Então, cada aminoácido, ao se juntar, ele vai ter uma composição diferente e vai formar uma proteína diferente, igual a nós fazemos com as palavras. Dependendo de quais letras a gente junte, a gente tem uma palavra diferente. Bom, todos os 20 aminoácidos encontrados em proteínas são alfa-aminoácidos, pois possuem o grupo carboxila e o grupo amino ligados ao mesmo carbono. A gente pode observar bem isso olhando esse primeiro desenho aqui. Nós temos um carbono central, e nesse carbono central nós temos dois grupos ligados a ele, o grupo carboxila e o grupo amino. Além deles, nós temos o hidrogênio e, no caso da glicina, um outro hidrogênio. Bom, como nós temos um aminoácido, então, pela nomenclatura, a terminação da palavra ácido indica qual é o grupo principal. Então, é um ácido e o começo, amino, indica que ele é um ligante. Então, eu tenho um ligante amino em um grupo ácido. Como o grupo ácido é o principal, o carbono ao qual esse grupo principal está ligado é chamado carbono alfa. E como o grupo amino é o substituinte, esse substituinte está ligado no carbono alfa também. Então, ele está alfa substituído. Se, por exemplo, a gente tivesse esse segundo grupo aqui, que é a alanina, que tem 3 carbonos, e o grupo nitro tivesse ligado no carbono 3, nós teríamos um alfa beta-aminoácido. Então, teríamos um beta-aminoácido. Então, alfa é o grupo primeiro, em que o grupo ácido está ligado, o segundo carbono é beta. Se nós fôssemos para a valina, então, aqui é o grupo principal, aqui é o carbono alfa, aqui é o carbono beta e aqui é o carbono gama. Se o nitrogênio, ao invés de estar ligado nesse carbono 2, estivesse no carbono 4, seria um gama-aminoácido, e assim sucessivamente. Mas a gente observa que todos estão ligados no carbono alfa. Todas as espécies estão ligadas no carbono alfa. Tá? E aqui a gente vai ver que esses aminoácidos se dividem em grupos menores. Tá? Grupos não polares, que tem grupos alifáticos, grupos polares, que tem grupos que não são carregados, grupos aromáticos, grupos positivamente carregados, grupos negativamente carregados. Então, todos esses grupos aqui fazem diferentes tipos de aminoácido. Então, a gente vai ter aí um capítulo só para tratar com esses aminoácidos. Bom, peptídeos e proteínas. O que veriam esses peptídeos e proteínas? São quando você tem vários aminoácidos ligados. Então, se você tem de 2 a 3 mil resíduos de aminoácidos, você tem um peptídeo. Mais do que isso, você começa a ter uma proteína. Então, são de acordo com o tamanho, a gente divide, né, ou faz a diferenciação entre peptídeo e proteína. Duas moléculas de aminoácido podem ser ligadas covalentemente por uma ligação chamada ligação peptídica, uma ligação amida, que fornece um dipeptídeo. Então, se a gente observar bem aqui, nós temos aqui o grupo carboxilo, tá? Deste aminoácido, que é esse grupo que está em amarelo aqui, e o grupo amino, que é este outro grupo de amarelo aqui. Então, quando dois aminoácidos se juntam, o que acontece? A gente pega o oxigênio deste
aminoácido, e 2 hidrogênios deste outro. Vai formar uma molécula de água, e esse carbono vai se ligar diretamente a esse nitrogênio. Então, o grupo CO se liga ao grupo NH. Tá? Então, um oxigênio com 2 hidrogênios formam água. E o carbono se liga diretamente ao nitrogênio. Essa é a ligação peptídica, e é uma ligação que forma uma amida. Tá? Então, aqui a gente tem alguns exemplos de algumas proteínas. Olha, o citocromo C. São 13.000 peso molecular dela. São formados por 104 resíduos de aminoácidos e apenas uma única cadeia polipeptídica. Então, a gente pode ver nessa tabela aqui vários exemplos. Ó. A gente tem um que tem 3 cadeias diferentes, ó, que é a quimotropicina, que é do pâncreas bovino. São 21.600 o peso molecular e 241 resíduos de aminoácidos. E assim a gente vai. Tá? Então, aqui a gente observa como seria mais ou menos um aminoácido. Ó. Ala seria a alanina. Então, aqui, ó, então, a alanina, olha aqui, ó, o carbono alfa, que é o carbono que está ligado ao grupo nitro e o grupo carbonila, e o grupo R, que é o grupo lateral. Aqui já começa outro aminoácido. Ó. Então, nós temos o carbono alfa, certo? O carbono alfa, o grupo nitro, o grupo carbonila e uma outra cadeia lateral. Novamente, o carbono alfa, o grupo nitro, o grupo carbonila e a cadeia lateral dele é só um hidrogênio. E assim a gente vai, glicina. E cada aminoácido, alanina e glicina, eles são separados, né, ligados por uma ligação amida. Então, o carbono é de um aminoácido, o nitrogênio é do outro. Tá? A mesma coisa aqui, ó. Quebra aqui, né? O carbono é da glicina e o nitrogênio é da glutamina e o nitrogênio é da glicina, assim sucessivamente. Então, a ligação carbono-nitrogênio, a ligação amida, que separa um aminoácido de outro. E aí, igual as palavras, que nós temos milhares de palavras diferentes com as nossas letras do alfabeto, a gente também vai ter milhares de proteínas diferentes formadas pela unidade de aminoácido. Bom, lipídios ou gorduras. Lipídio é uma classe bem grande, assim, não tanto em termos de quantidade de compostos, mas em diversidade de compostos. Porque são substâncias que são insolúveis em água e que podem ser extraídas da molécula por solventes das células, por solventes orgânicos de baixa polaridade, como hexano e éter. Então, tudo que se dissolve em hexano e éter, que a gente pode tirar da célula, é um lipídio. Então, abrange uma grande variedade de tipos estruturais. Inclui os ácidos carboxílicos, os ácidos graxos, os triacilgliceróis, que são gorduras neutras, os fosfolipídios, os glicolipídios, gorduras, terpenos e esteroides. Aqui a gente pode ver um exemplo de um ácido graxo, que nada mais é do que um ácido carboxílico de cadeia longa. Tá? Ele pode ser totalmente saturado, ele pode ter insaturações, ele pode ter duplas cis ou duplas trans. Tá? Aqui é um exemplo de uma dupla cis, de dupla trans. Aqui são os triacilgliceróis. O que seria um triacilglicerol? Seria este composto que você tem 3 moléculas de ácido graxo que vão se juntar ao álcool glicerol. Então, na hora que eu fizer a reação entre o ácido e um álcool, eu vou ter um éster. Então, você deve ter visto isso aí nas reações das aulas de química orgânica. Então, aqui nós temos uma ligação éster. Então, 3 desses ácidos graxos vão se ligar aqui, ó, a cada uma dessas hidroxilas. Esses 3 podem ser iguais ou podem ser diferentes. Então, aí nós vamos ter uma grande quantidade também de compostos diferentes, porque a gente pode variar esses 3. Eles podem ser iguais, podem ser 2 iguais e um diferente, pode ser os 3 totalmente diferentes, e por aí vai. Ainda falando dos lipídios e gorduras, né? Os óleos, também temos os óleos, que são constituídos de alta porcentagem de ácidos graxos insaturados. Eles têm ponto de fusão mais baixo que a gordura. Então, você já deve ter observado que quando a gente tem uma gordura, geralmente ela é sólida, e o óleo, geralmente, ele é líquido.
tá? Então, as gorduras, né, quando a gente faz uma comida assim, muito gordurosa, quando está quente, a gente só vê aquele líquido por cima do caldo, né? Mas se a gente coloca na geladeira, espera um tempo, aquele líquido endurece e fica uma crosta dura. Então, ali a gente tem uma gordura. A sua hidrogenação produz uma gordura sólida. Então, a gente tem aí um exemplo aqui do óleo, né? Que é líquido, ele tem duplas. Na hora que eu faço uma hidrogenação, eu vou eliminar as duplas e ele vai ficar sólido. Então, nós temos aí as margarinas, né? Que são basicamente esse tipo de produto, né? Você tem um óleo vegetal que é hidrogenado e aquele óleo vegetal fica uma substância sólida, né? Que é a margarina que a gente consome aí no café da manhã. Depois, outro grande grupo são os carboidratos, né? Que são os açúcares. A sua fórmula empírica geral é CnH2nO. Por isso o nome de carbono hidratado. Porque olha só, CnH2nO. Então, se eu tenho um carbono, fica C, aí 2 vezes 1, 2, e 1. Então, vai ficar C1H2O. Então, sempre a gente tem esse H2O. Então, C de carbono e H2O de água. Então, carbo e hidrato, que vem de água. Então, por isso o nome é carboidrato. Então, nós temos carbono e água. Tá? A gente se alimenta desses compostos, né? Quando a gente come pão, batata, ervilha, e de certa forma também quando comemos carnes, ovos ou gorduras, né, de animais que se alimentam desses carboidratos, né, porque eles absorvem esses carboidratos. Então, quando a gente come uma carne, aquela carne ela também tem um pouco de carboidrato. Então, é uma curiosidade que, por exemplo, em lugares muito frios, como por exemplo o Canadá, o gado ele passa mais tempo confinado por causa do frio, por causa da neve, e ele é alimentado muito com milho, né? E o milho lá é bem doce, né? Milho dos Estados Unidos, Canadá, é um milho bem doce. Então eles comem muito dessas substâncias, né? E engordam. E se você for comer a carne, você sente um adocicado na carne, um leve sabor doce. Ela não tem o mesmo gosto da carne aqui do Brasil, né? Que o gado é criado solto, não tem esse regime de tantas comidas muito adocicadas. Então a gente sente um pouco esse leve sabor doce na carne. Então a gente está consumindo um pouco de carboidrato também quando a gente está consumindo essa carne. A madeira e o papel consistem principalmente de celulose, que é um tipo de carboidrato. Então, se vocês observarem aqui, a gente tem a reação da clorofila, né? A planta, ela tem uma característica muito interessante que, como ela não se movimenta, ela está presa, ela não tem como sair para se alimentar, né? Não é que nem um animal que ele se locomove, come uma planta ou ataca um outro animal, se alimenta de outro animal. Não, ela está ali parada. Então, a única forma que ela tem de se alimentar é ela produzir seu próprio alimento. Então, como que ela produz esse alimento ali parada? Basicamente, como é que ela faz? Ela pega o CO2 do ar, junto com a água, e com a luz e a clorofila, ela produz a glicose, que é o açúcar, e oxigênio. Então, CO2, luz, água, tá? E glicose. Tá? E depois ela faz o contrário, né? Ela depois, essa glicose, ela quebra e devolve o CO2 à noite. E além desses produtos, ela também pega os sais minerais que estão no solo, junta já com o carboidrato e produz outros compostos, né? Então, às vezes, ela precisa de nitrogênio para produzir compostos que têm amina, ela precisa de enxofre. Então, esses outros minerais ela pega do solo. Então, ela própria produz seu alimento, ela própria produz essa parte de respiração, então ela faz isso tudo sozinha. Então, como primeiro menor dos açúcares, nós temos o gliceraldeído. Tá? Nós vamos ver mais na frente, né, que eles têm um chamado L. Tá? Por quê? Basicamente, se vocês observarem aqui essa estrutura, lembra muito a estrutura dos aminoácidos. Ó. Aqui, esse carbono é o carbono que está ligado ao grupo aldeído.
Então, o aldeído é o grupo característico. Esse carbono que está ligado aqui é chamado também de carbono alfa. Então, nesse carbono eu tenho uma hidroxila e tenho o resto da cadeia, né? CH2OH. Então, esse carbono aqui, que é o carbono alfa, é o carbono anomérico, quando foram dar as primeiras nomes a eles, então observou-se essa hidroxila. E se essa hidroxila estivesse do lado direito, a gente diria que ele é um D-gliceraldeído. Tá? Então, foi-se contado, né? Deixou-se agora essa hidroxila aqui, que seria a segunda de baixo para cima, como a marcadora desse nome de D ou L. Se ela tivesse à esquerda, seria a L. Então, essa aqui é a eritrose, que já são 4 carbonos, olha, a segunda de baixo para cima, ela é a D-eritrose. Essa aqui também, aqui é treose, D-treose, ó. Novamente, a glicose, ó, a D está do lado direito. A frutose, a D está do lado direito. A ribose, a D está do lado direito. A ribose, a D está do lado direito. Então, toda vez que essa segunda hidroxila, de baixo para cima, estiver do lado direito, ela vai ser. Se ela estivesse do lado esquerdo, ela ia ser L. Dois grupos muito importantes dos açúcares são a D-ribose e a D-deoxirribose. Esses dois grupos açúcares estão presentes no DNA e no RNA. Então, DNA é desoxirribonucleico e RNA é ácido ribonucleico. Então, D-ribose, ribose, vem o RNA. E deoxirribose está presente no DNA. Então, são grupos muito importantes aí que fazem parte aí dos ácidos nucleicos. Ainda continuando os carboidratos, então a gente viu, eu acabei de falar, né, esses monossacarídeos, a maioria deles são da série D. A configuração L é muito rara entre os açúcares naturais. Então, aqui nós temos vários açúcares, né? Ribose, arabinose, esses com 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, né? Ribose, xilose, com 6, alose, altose, treose, que são vários. Todos aqui são da série D. Agora, imagina que também existem os da série L, né? Então, existe uma quantidade enorme de açúcares. Nos últimos anos, isolamento e determinação de estrutura de vários antibióticos contendo açúcares mostraram que existe na natureza quase todas as configurações da aldehexose. Bom, aqui eu finalizo minha aula, aqui foi só para a gente ter uma ideia geral sobre essas classes de compostos. E eu quis deixar essa mensagem aqui para vocês, né, que diz que o sucesso é uma consequência e não um objetivo. Significa que a gente fazendo as coisas da forma correta, o sucesso vai chegar. A gente não pode achar que o nosso objetivo é sempre ter sucesso, sempre conseguir tudo, não. Se a gente se focar muito nisso como objetivo, vai ser mais complicado. Mas se a gente fizer as coisas da forma correta, uma hora a gente vai conseguir atingir, né, esse nosso objetivo, né? Nesse caso, nós conseguiremos obter sucesso. Bom, aqui são as referências utilizadas para esta aula, né? As apostilas. Temos alguns livros como esses fundamentos de bioquímica, em que vocês vão ter esses assuntos muito mais aprofundados, né? Então, nesse primeiro momento aqui foi só uma aula introdutória. A partir dos próximos capítulos, né, das próximas unidades, a gente vai ter um estudo mais aprofundado sobre essas classes. Então, eu me despeço de vocês, desejando bons estudos e até a próxima. Muito obrigado pela atenção.